galera, beleza? Aqui é o Bruno, barbeiro da Nova Zelândia, e o vídeo de hoje é mais um review e mais um unboxing para o nosso canal. E o review de hoje é o review da VGR V671 na caixa e ver as primeiras informações que a gente descobre aqui sobre a máquina. Ela possui uma bateria de lítio de 2.500 mAh, carregamento via USB, alavanca de 4 estágios, turbo, e essa máquina ela trabalha 400 minutos para uma carga de 3 horas e meia. Vamos dar uma olhada aqui, tirar o encarte da máquina e vamos ver o que acompanha ela. Nossa, a caixa é top, né? A caixinha da VGR é muito show de bola. Vamos tirar aqui, vamos dar uma olhada. Cara, a máquina tá bacana, hein? Vou deixar a máquina aqui do lado, a gente vê depois. Nossa, ela veio já com uma base sensacional. Que base linda, cara. A base é top, incrível, gostei. Gostei muito da base, achei bem legal. Tem aqui ó, os pentes guias dela, que veio do 1 até o número 4, um pente totalmente diferente. O pente dela é de deslizar na máquina, ele não é de encaixar, depois eu mostro mais detalhado para vocês. Carregador é um cabo USB, ele não veio tomada, é um cabo longo, aparentemente tem 1,5 m a 2 metros de comprimento, é um cabo ok. Carregador dela, o plug dela é o mesmo plug das máquinas da QMEI, da VGR, eu mostro tudo detalhado para vocês depois. E o famoso manual de instruções, que tem as informações em português também, que a VGR já está atendendo aí todo o Brasil. Então vamos deixar isso aqui de lado, a gente dá uma olhada depois e vamos ver o que interessa. Vamos dar uma olhada na nossa máquina. Leve, hein? A máquina é leve, já gostei da ergonomia, bacana. E cara, que doido! Essa máquina na real, ela tem a estética muito mais de uma máquina de acabamento do que de uma máquina de corte. Ela me lembra muito uma máquina de acabamento, mas é uma máquina de corte, né? Ergonomia totalmente diferente, né? Uma máquina totalmente diferente. Eu particularmente nunca vi uma máquina com essa ergonomia. Eu acho que ela deve ser muito bacana pra gente trabalhar no Clipper Over Combo. Com certeza ela tem um conforto, uma pegada totalmente diferente. A lâmina dela é toda aberta, toda exposta. Eu acho que é legal pra fazer o fade ali, apesar dela não ter pentes especiais. Não sei se dá pra gente comprar separado. Essa lâmina dela é de metal. Eu achei que era uma cerâmica, mas é uma lâmina de metal. E possivelmente não dá pra gente colocar uma lâmina de cerâmica da Wall nela, mas pode ser que tenha uma lâmina de cerâmica desse modelo também. A gente precisa dar uma olhada depois. Diferente. Vamos ver o ruído da máquina, vamos ouvir o som dela. Legal, bem silenciosa, super silenciosa. A lâmina trabalha bem para todos os lados. Ah, quando você aperta pela segunda vez, ó, você liga o turbo e ele aciona o botãozinho aqui do lado em amarelo para você ver que ela está com o turbo acionado. Ela possui um indicador de bateria interno, né? Ele não fica aqui na frente, ele fica interno da carcaça, e mais duas opções aqui embaixo. A primeira opção é o turbo, para saber quando que o turbo está ligado, e a segunda, ela não aparece nem quando a gente liga a máquina, mas é quando essa lâmina precisa ser lubrificada. Então ela tem um indicativo bem legal de bateria, turbo e indicativo de óleo. Cara, tô satisfeito com a máquina até aqui, ela é legal. A alavanca dela é super diferente, é aqui atrás, ó, a posição de regulagem dela, e aqui ela fala que vai do 0.4, são 5 regulagens, não são 4 não, são 5. Ela vai 0.4, 0.6, 0.8, 1 e 1.2. Ela possui uma boa abertura de lâmina, ela tá com 0 ok, mas não tá aquele 0 gap. Provavelmente tá 0.4, né? Mas talvez dê pra gente regular o 0 gap dela aqui, ó. Eu tô olhando pela mola, tem alguns parafusos, talvez dê pra gente dar uma olhada nisso mais pra frente. Mas até aqui tô satisfeito, aparentemente é interessante. Segundo especificações do fabricante, essa máquina ela possui duas potências. A primeira potência ela entrega 6.500 RPM e na segunda potência ela entrega 7.000 RPM. De potência é show de bola, bateria ok, a base também é muito legal. Eu adoro máquina que vem com base de carregamento, porque eu acho muito prático. Você vai trabalhar com a máquina 100% carregada todo o tempo. Você terminou de usar a máquina, você coloca ela lá na base, ela já está carregando. Particularmente eu adorei a cor dessa máquina, eu gosto bastante de verde e achei que essa máquina trabalhada com verde e preto, ela ficou bem legal. A máquina é um projeto totalmente diferente, né? Não é o projeto habitual que a gente está acostumado a trabalhar, igual a Wall, a Endes, por exemplo. É o
projeto da Wall também, tem essa lâmina aqui atrás, mas não é a máquina que a gente está acostumado a trabalhar, é diferente. A gente precisa ver como que ela vai sair na prática, como que vai ser essa máquina no dia a dia. Mas antes da gente soltar o trecho dela na prática e ver como que ela está no dia a dia, como está o corte dessa máquina, vamos ver a pesagem e o teste de RPM dessa máquina. (6.217) na primeira potência e 6.621 na segunda potência. Um ponto que eu achei muito interessante em relação à alavanca dela ser atrás, é uma alavanca de 5 estágios, é o fato dela ser atrás. Mas o que eu acho legal do fato dela ter a alavanca aqui no meio é que facilita para as pessoas também que são canhotas, né? Porque quem é canhoto enfrenta uma grande dificuldade de trocar a alavanca aqui com esse dedo. Eu imagino, né, que para ligar a máquina, para desligar é um pouco mais complicado. Já o botão no meio e a alavanca atrás fica um padrão que dá para trabalhar tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Vamos dar uma olhada nessa máquina na prática e ver como que ela vai sair. Eu vou tentar fazer uma raspagem com ela, tentar fazer um fade. Eu acredito que seja possível sim fazer o fade com ela, mesmo sem o pente meio. Então, vamos dar uma olhada. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma máquina que me surpreendeu muito e de maneiras muito positivas. Eu confesso que eu não esperava tanto em relação à máquina, eu achei que ela não ia cortar tão bem. Apesar de ter um bom RPM, eu fiquei um pouco desconfiado pela ergonomia, o jeito da máquina, mas eu confesso que ela me surpreendeu. Achei uma máquina muito interessante, o corte dela é extremamente macio. Ainda é cedo para dizer em relação à durabilidade da máquina, mas eu achei a máquina extremamente bacana. Vou continuar trabalhando com ela, vou revezar entre ela e a minha principal, vou continuar trabalhando com as duas. Eu enfrentei muita dificuldade em relação ao fade na hora de utilizar o pente meio, principalmente no começo, mas depois que você adapta, dá para trabalhar tranquilo, tá? A parte de fazer o fade dela aqui, ó, é muito legal porque essa lâmina ela é extremamente fina. Então para fazer o degradê ela é muito bacana e é fácil de trabalhar, mas no começo eu estranhei. Depois do terceiro corte eu já estava mais adaptado e consegui fazer o fade tranquilo com ela. Então eu vou continuar trabalhando com essa máquina por mais algum tempo, pra gente ver a durabilidade dela, a durabilidade da lâmina. Por ser um projeto totalmente novo e diferente, a gente não sabe em relação a isso. Mas até aqui eu estou extremamente satisfeito com a máquina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, mandem aí nos comentários, manda lá no Instagram, eu vou ficar feliz em responder todo mundo. E tô sempre ouvindo o feedback da comunidade pra gente estar sempre melhorando e trazendo conteúdo que seja interessante para vocês e que vai contribuir com vocês de alguma maneira. Beleza? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.